Há 20 anos, a Faculdade Qualitas oferece uma educação continuada em medicina veterinária com qualidade e disponibilidade em todo o país. Isso faz com que ela seja referência em educação no segmento veterinário. Com professores, mestres e doutores em diversas especialidades e atuantes em seus segmentos, as aulas são pensadas para o aproveitamento total do conteúdo ministrado, disponibilizando ao aluno, no formato presencial, EAD, híbrido ou digital ao vivo, materiais que agregam conhecimentos na rotina diária em clínicas, hospitais e fazendas. Já pós-graduamos mais de 50 mil alunos em diversas especialidades na medicina veterinária. Nossos laboratórios são equipados com o que há de mais atual em tecnologia. Microscópios, focos com câmera e mesa digital de anatomia fazem parte dessas inovações. Nossa faculdade conta também com tomógrafo, ultrassom, raio-x, máquinas de ventilação anestésica, internação, centros cirúrgicos e laboratório de análise clínicas, além de um centro referência em fisiatria e fisioterapia veterinária. Temos à disposição dos nossos alunos e também da comunidade local a Clínica Veterinária Qualitas. O local oferece atendimentos com preços diferenciados e também o projeto VetWorking para os alunos, no qual podem alugar o espaço e os benefícios disponíveis para seus atendimentos e cirurgias. Para os cursos de grandes animais, temos 2 fazendas escolas próprias, sendo uma em Piracicaba, em São Paulo, e em Cuiabá, no Mato Grosso, além de fazendas parceiras no sul e sudeste do Brasil. Disponibilizamos o ambiente virtual de aprendizado próprio, o portal do aluno Qualitas. Nele, encontramos materiais para consulta e reviews de aula, caso tenha o tema gravado em acervo. É possível também a participação dos alunos em cirurgias ao vivo, realizadas nos centros cirúrgicos digitais, transmitindo diretamente no portal do aluno em ambiente fechado e exclusivo. A nossa missão está viva e presente no dia a dia, em levar o aprendizado em pós-graduação em medicina veterinária para todos os profissionais. E agora contamos com a graduação em medicina veterinária, Qualitas, há 20 anos sendo a verdadeira referência. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco, né, do meu conhecimento, de um tema tão importante que nós vamos abordar hoje. Bom, primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Lúcia Garrido, docente da Faculdade Qualitas, onde eu ministro aulas nos módulos de dermatologia veterinária no curso de especialização. Então, nessa nossa aula, nós iremos abordar otopatias em cães e gatos. E por que eu falo, né, que as otopatias são importantes? Porque a casuística dentro da clínica de pequenos é muito alta, tá? Se nós formos pensar, fazer um levantamento sobre otopatias, elas estão aí entre 10% a 20% dos casos atendidos dentro da clínica de pequenos animais. Então, é uma casuística alta e com previsão de aumentar. E nós vamos entender o porquê esses casos tendem a aumentar na nossa rotina. Então, primeiramente, vamos entender o que são as otites. Então, se nós formos definir otite, a otite é todo o processo inflamatório, né, que acomete a orelha, que é um órgão importante, ele tem dupla função, tanto de audição quanto de equilíbrio. E essa inflamação, ela pode estar ou não associada a infecções. Isso é muito importante a gente entender. E toda vez que a gente pensa no caso de otite,
consequentemente, a gente já pensa numa infecção. E nem sempre as otites vêm acompanhada a uma infecção bacteriana, certo? Isso é importante esse conceito, porque nós vamos ver que no tratamento, né, desses pacientes, os protocolos mudam um pouquinho, certo? Então, entendendo o que é otite, né, que é um processo inflamatório na orelha, e que ela pode vir ou não seguida de infecção, a gente vai classificar as otites. Em otite externa, né? A otite externa, ela acometeria, né, desde o pavilhão auricular até a membrana timpânica. Então, acompanha o pavilhão auricular, o ramo horizontal, ramo vertical, além da membrana timpânica. Então, todo esse conjunto, ele faz parte da orelha externa. Então, quando nós falamos em otite externa, é uma afecção que ocorre até a membrana timpânica, incluindo o pavilhão auricular. E aqui a gente vê, né, sobressaltado essa foto do cão. Por quê? Porque geralmente a otite externa, ela acomete muito mais a espécie canina do que a espécie felina. E quando nós formos estudar causas e fatores, a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê essa raça, essa espécie, né, a espécie canina, é mais acometida. E dentro da espécie canina, nós vamos ver que tem raças mais predispostas à otite. E por que nós vemos isso? Porque geralmente as ortopatias, né, as otites, principalmente otite externa, elas geralmente são consequência de dermatopatias que ocorrem muito mais em cães do que em gato. Então, quando nós pensamos num paciente dermatopata com problema dermatológico, a gente tem que pensar que a pele, né, toda aquela alteração que a gente vê na pele por fora, ela provavelmente vai estar acontecendo dentro do conduto auditivo. Porque fisiologicamente, o conduto auditivo externo, ele é uma extensão de pele. Então, provavelmente, aquelas lesões que eu encontro na pele de um paciente dermatopata, eu vou encontrar essas lesões também lá dentro do conduto. E se a gente pensar na espécie felina, aí é o inverso. Aí, no felino, nós temos muito mais problemas das otites médias, né? Onde que ocorre a otite média? Na orelha média. O que faz parte dessa orelha média? A partir da membrana timpânica, né, ali a cavidade timpânica, os ossículos, né, o estribo, bigorna e o martelo. Então, a bula, a cavidade timpânica, é a principal estrutura dentro da orelha média. E ali é que ocorre a inflamação ou a infecção. E por que na espécie felina é muito mais, a casuística é muito maior de otite média do que em cães? Porque geralmente na espécie felina, como eles têm muito problemas respiratórios, a otite média geralmente é uma consequência de uma infecção, né, que sobe por via ascendente através da tuba de Eustáquio e acomete a orelha média. Então, por isso que nós vemos muito mais essas otites médias na espécie felina do que na espécie canina, certo? Assim como a otite interna. Então, a otite interna vai acometer, né, a orelha interna. Que faz parte da orelha interna? Os canais semicirculares e a cóclea, que estão intimamente em contato com o sistema nervoso. Por isso que nesses casos, que vocês veem nessas fotos que eu coloquei para vocês, alterações neurológicas. Então, geralmente, cães com otite média à interna,
por esse íntimo contato, né, que a orelha interna tem com o sistema nervoso, muitos dos sinais clínicos que nós percebemos nos pacientes vêm acompanhados de sinais neurológicos. Então, head tilt, como eu mostrei aqui para vocês, né, a síndrome de Horner, deambulação, todos esses sinais neurológicos, eles podem estar associados a quadros de otite média ou interna. Então, como é muito mais frequente a otite média na espécie felina, a otite interna também seria um pouco mais, a casuística seria um pouquinho maior nessa espécie também. Entendendo isso, nós vamos ter que entender a etiopatogenia. O que causa a otite? Agora, principalmente, começando, né, pela orelha externa, pela otite externa. Tudo começa com um processo inflamatório. Então, se a gente pensar no processo inflamatório em si, o que ele gera ali dentro do conduto auditivo, seja do cão ou seja do gato? Ele vai alterar o microclima desse órgão, desse ambiente, certo? Então, para que o conduto auditivo seja um conduto saudável, eu necessito de um ambiente estável, que tenha uma temperatura, que tenha uma quantidade de cerumen normal, para que os próprios micro-organismos que existem, que faz parte daquele microambiente, eles atuem de uma maneira protetora. A partir do momento que eu tenha uma inflamação nesse órgão, na pele ali dentro, eu começo a ter uma mudança desse microclima. Primeiro, o que a inflamação gera? Gera calor, gera rubor, né? Os 5 sinais da inflamação: calor, rubor, o turgor, que é o edema, né? A perda de função. Então, todos esses sinais vão ocorrer ali dentro. Então, se eu tenho um aumento de temperatura, uma quantidade de produção de cerumen, que aí ele seria um alimento ali para o micro-organismo, eu vou ter uma inversão de flora. Então, esses micro-organismos, aquelas bactérias, a levedura, né, que geralmente é a Malassezia dermatis, elas se encontram estável numa população normal, dentro de um conduto auditivo saudável. Num processo inflamatório, essa população ela encontra meios de se proliferar e começar a causar também problema. Fora isso, a mudança desse ambiente, desse microambiente, microclima, ela faz com que micro-organismos patogênicos comecem a invadir, eles são oportunistas. Então, começa a invadir aquele ambiente e também causar mais lesões. Então, se eu tenho uma sobreposição de micro-organismos, né, da microbiota residente para uma microbiota patogênica, eu sei que eu vou ter fatores importantes para o desenvolvimento e para a piora dessa otite, dessa inflamação e ou infecção. Fora isso, todo esse micro-organismo, esse desenvolvimento, essa proliferação de micro-organismos patogênicos vai levar também a um aumento de proliferação tecidual. Então, vai ocorrer um edema, né, que faz parte do processo inflamatório, vai ter dor. Então, o paciente ele começa a se autotraumatizar. O ato de coçar, seja com as patas, os meneios cefálicos, que é o processo dele chacoalhar a cabeça, né, por incômodo, por dor, tudo isso causa mais agressões ali dentro do conduto auditivo.
Então, isso vai levando a processos que a gente chama de estenose. Um conduto auditivo estenosado, o que isso significa? Ele vai diminuindo, tendo diminuição do lúmen, né? Do orifício ali do conduto. E isso impede a aeração. Então, começo a ter um ambiente quente, né? Cheio de alimento, que seria a produção em excesso do cerume, que inicialmente é uma proteção para o órgão, né? Numa orelha inflamada, existe uma produção aumentada do cerume, inicialmente como uma proteção. Porém, os micro-organismos, eles se aproveitam do cerume como um alimento para se proliferar e causar mais problemas. Então, a partir do momento que esse órgão ele começa a se estenosar, eu dificulto ainda mais essa aeração dentro do conduto. E ali é criado um microambiente, né, favorável para aqueles micro-organismos se desenvolverem e perpetuarem uma inflamação e infecção. Então, isso a gente fala que tudo inicia-se com essa inflamação. E aí essa inflamação gera uma cascata de eventos que vão contribuindo para a piora da otite. Por isso que muitas vezes nós vemos muitos casos de pacientes que têm otites recidivantes. Por mais que a gente trate com os melhores medicamentos, né, que nós temos aí, esses produtos otológicos que são fantásticos, mas a gente vai vendo uma progressão da doença, né? E a gente tem que entender aonde está a causa, ou qual é o fator que está contribuindo para aquela inflamação ou para aquela infecção. Se a gente não entender isso, a doença ela torna-se progressiva, ela torna-se recidivante, recorrente, crônica. E muitas vezes esse paciente ele morre, né? Lá idosinho, com otite crônica, sem uma resolução. Então, nós, como médicos veterinários, nós não podemos deixar que essas otites, né, elas sejam recorrentes, elas sejam recidivantes, elas se tornem crônicas, porque chega uma hora que nada consegue, nenhuma medicação consegue dar conforto e dar melhora na qualidade de vida desses pacientes. Bom, então é isso que nessa foto aqui que eu pus, nesse comparativo, que eu quero deixar muito evidente para vocês, né? Tudo começa com uma inflamação, como aqui na foto do lado esquerdo, né? A orelha começa a inflamar, a pele começa a inflamar por uma doença, né? Que a gente vai ver uma causa primária, uma causa secundária, ou por fatores que possam predispor esses pacientes à otite. Então, tudo começa com a inflamação. E essa inflamação, ela começa a gerar, né, outros fatores que vão, a longo prazo, fazer com que haja perda do órgão. Então, nessa foto à direita, vocês percebem que a orelha, né, ela está totalmente estenosada, totalmente fechada. Isso é uma perda de função do órgão. Ali não tem mais o que ser feito. Por quê? Ninguém entra, ninguém sai. Então, eu não consigo aplicar uma medicação dentro do conduto, porque ele está totalmente fechado, hiperplásico, estenosado, né? E também ninguém sai. Imagine que tudo que é essa infecção, essas bactérias, leveduras, pus, está tudo lá dentro e ele não consegue sair. Então, para a gente resolver em definitivo o problema desse paciente, seria apenas com uma ablação total de conduto auditivo, né? Que seria a resolução extrema para dar conforto e qualidade de vida para esse paciente. Então, isso que eu sempre falo, nós precisamos conduzir corretamente
o tratamento de uma otite, entender essa otite, por que ela está ocorrendo e atuar, né, no tratamento, no manejo adequado, para que a gente não tenha ou não chegue, né, a ter um paciente com estenose de conduto auditivo. Porque aí é o que a gente fala, né? Infelizmente é um paciente fim de linha, não tem o que ser feito. O que tem que ser feito para melhora da qualidade de vida dele é a ablação de conduto, certo? E a perda de um órgão, como de qualquer outro, é muito grave, né? E entendendo-se que, como eu falei para vocês, em relação à orelha, ela tem duas funções: função de audição e função de equilíbrio no organismo. Então, se eu perco esse órgão, logicamente eu vou interferir na audição e muitas vezes no equilíbrio desse paciente. Bom, entendendo isso, né, nós vamos ter que entender o que leva a essa otite externa, né? Então, a etiopatogenia da otite externa. Nós temos causas primárias e secundárias e nós temos fatores que são predisponentes ou perpetuantes. Então, vamos entender um pouquinho o que são as causas e o que são fatores que levam à otite externa. Primeiramente, as causas primárias, elas são doenças ou agentes que sozinhos, né, induzem o desenvolvimento de otite em uma orelha normal. Então, isso é a causa primária. Nós, a seguir, iremos ver. Já as causas secundárias são aquelas que criam a doença em uma orelha que já está alterada, que já está anormal. Então, que já tem um processo inflamatório ali dentro, certo? E os fatores? O que são fatores predisponentes e perpetuantes? São elementos da doença ou do próprio paciente que contribuem para ou promovem a otite externa. E, em geral, esses fatores, principalmente os perpetuantes, eles vão alterar a estrutura do órgão, a função do órgão e a fisiologia do canal auditivo. Então, para a gente entender isso corretamente, nós vamos explicar para vocês um por um. Então, como causas primárias de otite externa, nós temos, sobretudo, as dermatopatias alérgicas. Os estudos mostram, hoje em dia, que 80% dos casos de otite externa que nós atendemos na nossa rotina da clínica, 80% dessas otites, elas são em decorrência de alergopatias. Então, paciente alergopata. Então, se você pensar aí no seu paciente atópico, a primeira coisa que o atópico faz, a pele inflama. Se a pele está inflamada aqui fora, consequentemente, a pele dentro do conduto vai estar inflamada. Dificilmente a gente atende um paciente com dermatite atópica canina que o tutor não tenha queixa de otite. Pode ser unilateral ou bilateral, mas sempre ele vem com a queixa. Tem otite recorrente e lambedura de patas. Esse é um padrão muito comum do paciente atópico, né? Mas não é apenas atopia, tá? Animais com DAP, com hipersensibilidade alimentar, com dermatites, né, de contato, depois a gente vê, muitas vezes por aplicação de medicamentos ali dentro. Então, muitos princípios ativos de produtos otológicos também podem levar a essas otites. Então, 80% desses pacientes, né, 80% das otites externas, elas estão correlacionadas com as dermatopatias alérgicas. Depois nós temos as parasitárias. Dentre as parasitárias, a mais comumente vista, Otodex sinotes, né? Mas a gente não pode pensar apenas no Otodex sinotes. Os Sarcóptes escábeis em cães,
Onotoedris cat em gatos. Aí você fala, mas Lúcia, mas esses ácaros, eles não invadem lá dentro do conduto. Não, mas pensa que eles acometem principalmente o pavilhão auricular. E se a gente pensar lá na estrutura da orelha externa, o pavilhão auricular faz parte desse conjunto. Então, toda alteração que a gente possa vir a ter em pavilhão também é considerado otite externa. Fora isso, o Demodex canis. Muitos cães com sarna demodésica, eles também podem apresentar otite por causa da sarna demodésica. Então, sempre nós temos que estar baseados em exames, pesquisar a causa da otite e não simplesmente já é uma otite, já sair instituindo uma terapia empírica. Tudo bem? Fora isso, as endocrinopatias. Endocrinopatias também são causas primárias de otite. Por exemplo, hipotireoidismo em cães pode levar a otite externa. Hiperadrenocorticismo, seja em cães ou em gatos, pode vir acompanhado de otite externa. Alterações dos hormônios sexuais também pode estar acompanhado de otite externa. Dermatites fúngicas. Muitas vezes nós podemos ter dermatófitos dentro da orelha, aspergilos, que é um outro fungo, e esporotrix, né? Nós sabemos que a esporotricose é uma doença emergente, e esporotricose, muitas vezes elas se manifestam através daqueles nódulos, né, que nós chamamos de gomas, acometendo o pavilhão auricular do felino. Fora isso, corpo estranho. O que seria um corpo estranho dentro do conduto? Em cães que são cães de caça, de pastoreio, às vezes o próprio gravetinho, um pedacinho da grama, pode ser considerado um corpo estranho. Outra importante exemplo de corpo estranho, presença de algodão, que muitas vezes o pessoal do banho e tosa esquece dentro do conduto auditivo. O tutor não repara, quando a gente vê depois de uns 3, 4 dias do banho e tosa, o cachorro começa, né, meneios cefálicos, coça, vem para a clínica para consulta, quando a gente vai ver, retira o algodão de dentro do conduto e lá dentro está cheio de secreção purulenta. Então, isso também é considerado corpo estranho. As desordens autoimunes, então, pênfigo foliáceo, pênfigo eritematoso, lúpus eritematoso, cutâneo, eles são doenças, são autoimunes, que podem se manifestar também na pele, ali dentro do conduto auditivo, levando à otite externa. Doenças imunomediadas, então, reações adversas à droga. Então, muitas pacientes com reações adversas a drogas, com as farmacodermias, eles podem apresentar, né, a otite externa, em grau de maior ou menor severidade. As vasculites, nós vamos ver também as vasculites causadas por imunocomplexos secundárias a doenças sistêmicas, doenças infecciosas, como a leishmaniose. Distúrbios de queratinização, então, aqueles pacientes que têm, né, ou a disqueratose, que seria considerada antigamente a seborreia seca, ou mesmo a própria seborreia oleosa, que hoje em dia a gente chama de seborreia. Esses distúrbios de queratinização, eles também acometem o conduto auditivo externo. Então, um paciente que tem uma descamação intensa na pele, ele pode apresentar essa descamação intensa dentro do conduto auditivo, né? E formar muitos debris celulares. E isso contribuir, né? Ser um material importante para a proliferação de bactéria, da levedura, da Malassezia paquidermatis.
Em contraponto, a gente pode ter aqueles pacientes que têm seborreia oleosa. Pensa aí num paciente de vocês, da raça Labrador, Basset Hound, Golden Retriever, e muitas vezes a gente vai fazer aquela limpeza, né, otológica, e aquele cerumen, ele sai aquele cerumen, parece uma graxa, né? O que que é isso? Como essas raças, elas apresentam muitas glândulas sebáceas dentro do conduto, elas produzem muito sebo, né? E são raças que têm uma predisposição a ter a seborreia. Então, se a pele é seborreica, é oleosa, eles têm excesso de produção de oleosidade na pele fora, eles também vão ter excesso de produção de óleo lá dentro. Então, por isso que vem aquele, na limpeza, né, a gente vê aquele cerumen graxento. Por quê? Porque as glândulas sebáceas acabam produzindo muita quantidade de sebo dentro do conduto auditivo. Então, isso são exemplos que eu estou passando para vocês e que a gente tem que pensar na hora que a gente está abordando um paciente com otite. Tudo isso a gente tem que pensar, né? Faz parte da nossa anamnese, do nosso exame físico, exame clínico geral do paciente. As causas virais, principalmente sinomose em cães, em gatos, Cowpox vírus pode causar a otite externa, e as idiopáticas, né? As idiopáticas, um exemplo de idiopática, a condrite aural, aquela hiperplasia secretória dos cóccix spaniel, celulite juvenil, são exemplos de algumas doenças, dermatopatias idiopáticas, que podem acometer também o conduto externo desses pacientes. Então, aqui eu coloquei uma seleção de fotos, né, para melhor entendimento das causas primárias das otites. Então, em primeiro lugar, como eu já falei para vocês, né, 80% dessas otites é do paciente alergopata. Então, se vocês verem a foto à esquerda, né, uma otite eczematosa, uma otite totalmente, né, sem secreção, vocês não veem pus, vocês não veem nem cerumen. A orelha simplesmente ela está inflamada e totalmente, né, o pavilhão ali auricular totalmente ressecado, né? Isso é típico de um paciente com dermatite atópica canina, né? Porque a gente tem que entender que fora a disfunção imunológica desses pacientes, nós também temos disfunção de barreira cutânea. E a pele do paciente atópico, ela é uma pele xerótica, ela é uma pele extremamente ressecada. Então, é esse padrão que muitas vezes a gente vê. E o que que acontece? O cachorro chega na clínica, né, coçando, o tutor fala, ele não para de coçar a orelhinha. Aí, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é usar o unguento otológico mais potente que a gente tem no mercado. Vai ajudar no primeiro momento? Sim, lógico que vai ajudar, e muito. Por quê? Porque tem potentes corticosteroides ali dentro daquele unguento otológico. Então, em um primeiro momento, né, nós vamos dar muito conforto para esse paciente. Mas e aí, a longo prazo, o que nós estamos fazendo com esses ungüentos otológicos? Ele não é apenas um corticoide, ele vem lá com um potente antibiótico, né? E se a gente não fizer a citologia, eu não tenho ideia de como esteja esses micro-organismos ali dentro. Então, para que eu aborde um paciente desse, pessoal, é fundamental, é imprescindível. Eu preciso, pelo exame físico,
fazer a otoscopia para eu entender o que está acontecendo dentro daquele conduto auditivo e, fora a otoscopia, preciso estar baseado numa citologia. Não tenho como instituir uma terapia para esses pacientes se eu não estiver baseado na otoscopia e na citologia. São dois exames que norteiam a nossa conduta terapêutica. Sem esses instrumentos de trabalho, não tenho como tratar uma otite. É a mesma coisa que vocês forem tratar um paciente com suspeita de uma hemoparasitose sem um hemograma, certo? Não é possível isso. Então, sempre que a gente for abordar o paciente otopata, vocês têm que ter em mente que precisa da otoscopia associada a uma citologia, correto? Então, nesse conduto, nesse primeiro paciente, eu não vejo nem secreção, não tem pus, não tem nem cerúmen. A orelha está inflamada, está muito seca. Então, na minha conduta, né, eu vou fazer a citologia. Não tem uma quantidade de bactérias, nem de leveduras que se sobressaiam ali. Qual vai ser minha conduta aqui? Hidratar. Eu preciso hidratar esse conduto. Apenas isso, eu preciso dar bem-estar para ele. Ah, mas professora, mas ele está coçando muito, quer dizer que você não quer que eu entre com corticoide? Pode, deve dar conforto para ele. Está com um prurido exacerbado, intenso? Sim, eu preciso dar conforto para ele, porque se eu não tirar o prurido, ele vai ficar se autotraumatizando através do ato de coçar, certo? Isso é ruim, isso, né, vai ser fator que vai perpetuar essa otite. Então, eu preciso dar conforto. Muitas vezes eu prescrevo um corticoide sistêmico, nem preciso colocar um corticoide tópico ali dentro daquele conduto. Ali, nessa primeira condição dessa orelha, dessa otite, eu preciso, a pele mesmo está falando, né? E eu brinco com os alunos, falo, gente, a pele conversa com a gente que tem que estar bem atento ao que ela está nos dizendo. Então, quando eu olho numa pele assim, logicamente baseado na otoscopia, na citologia, mas ela está me gritando, pessoal, preciso de hidratação, me hidrate, né? Essa é a brincadeira que eu faço, ela está falando isso para mim. Então, hoje nós temos uma linha muito grande de produtos otológicos, mas cada produto é indicado para um tipo de otite. Não adianta eu querer usar o mesmo produto em todos os casos. Eu não vou ter sucesso, certo? Então, nesse caso, como exemplo, eu indicaria um produto otológico hidratante, certo? Nós temos vários produtos no mercado, tudo bem? Já na foto ao lado do gatinho, o que nós vemos? Uma otite ceruminosa, é muito cerúmen, é aquele padrão borra de café, né? E quando a gente fala em padrão borra de café, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma dermatopatia parasitária, né? Então, ali, uma otocaríase. Sim, como que eu sei que é uma otocaríase? Sempre baseado nos exames. Então, aqui nesse caso, se eu tenho suspeita de um ácaro, eu vou fazer um exame parasitológico. No caso do Otodex notis, muitas vezes pela otoscopia e por ele ser um ácaro, né, que é visível a olho nu, pela própria otoscopia eu consigo visualizar o ácaro andando ali dentro do conduto sobre esse excesso de cerúmen que nesse caso, esse tipo de otite produz, certo? Mas se eu fiz a otoscopia, não consegui identificar o ácaro, então eu tenho que recorrer
ao exame parasitológico. Eu tenho que coletar esse material, eu tenho que coletar esse cerumen e identificar o parasita. Eu preciso identificar o ácaro. Bom, encontrei o ácaro. Então, eu vou entrar com produtos específicos para matar o ácaro. Né? Muitas vezes eu também não preciso usar esses ungüentos otológicos. Hoje, com a gama de produtos que nós temos, né? Principalmente produtos sistêmicos que matem o ácaro, muitas vezes eu nem preciso interferir nesse conduto auditivo. O máximo que eu posso fazer aí é usar um ceruminolítico para diminuir essa produção de cerumen. Mas, se eu souber que essa otite está sendo provocada por um ácaro, à medida que eu atuo sobre o ácaro, matando o ácaro, consequentemente, toda essa parte fisiológica da orelha, ela volta ao normal. Então, é essa correlação que eu tenho que fazer. Qual é a causa? Eu vou atuar sobre a causa da otite e não ficar tratando otite como se toda otite fosse a causa única, né? Que a gente muitas vezes pensa que é uma infecção bacteriana e não é. Ela existe sim a infecção bacteriana, mas muitas vezes ela é uma causa secundária a uma otite primária não tratada, não bem conduzida. Então, é o que eu falo para vocês. No caso de uma otoacaríase, muitas vezes eu também nem preciso entrar com medicamento dentro do conduto, né? Nós podemos fazer através de uma terapia sistêmica, matar o ácaro e voltar a produção normal desse cerumen e resolução da otite parasitária. Aqui alguns outros exemplos, a celulite juvenil, que eu falei que é uma causa idiopática, na realidade, a celulite juvenil, ela também é considerada aí uma causa imunomediada, né? E o conduto auditivo nessa doença, ele é bem afetado. Então, aqui eu tenho muita secreção purulenta, mas também não adianta eu ficar apenas tratando a otite bacteriana se eu não controlar o sistema imunológico que está atacando ali a pele, não somente a pele do conduto auditivo, mas a pele assim da face, linfonodos desses pacientes. Então eu tenho que entender a doença para eu conseguir controlar e tratar corretamente essa otite. Do lado direito, o pavilhão auricular desse felino, né? Na realidade era uma gatinha jovem, antes de 1 ano de vida, né? Com esse aspecto totalmente aí descamativo, formação de muitas crostas. Pensando em gatos jovens, nós não podemos nunca esquecer das dermatopatias parasitárias, por exemplo, uma escabiose, uma sarna notoédrica, uma escabiose felina. Na dúvida, né, temos que fazer baseado no exame parasitológico. Será que eu tenho um notoedro sketch aí? Muitas vezes eu tenho que fazer, sim, o exame parasitológico. No caso dessa gatinha em questão, a doença dela era uma doença autoimune, era pênfigo foliáceo, né? Que nós fomos ter o diagnóstico definitivo através do histopatológico. Então, vocês percebem, pessoal, todas as doenças, né? Elas precisam, para um diagnóstico definitivo, elas precisam, sim, de exames complementares. A clínica é soberana, mas dentro da dermatologia, nós não temos como trabalhar sem estar baseado em exames complementares. É imprescindível para fechar o diagnóstico, tá? Mas casos aqui de causas primárias de otite externa.
Nesse paciente canino aqui, à esquerda, nós vemos um processo de vasculite, né, bem feia, bem grave. E aí, quando vai se pesquisar o que está levando a esse processo de vasculite, né, em extremidades, principalmente extremidades de pinas, que a gente chama, né, ou de pavilhões auriculares, aqui esse cachorro foi um exemplo clássico de leishmaniose. Então, uma doença sistêmica, uma doença infecciosa, causando lesões gravíssimas na pele, né? Com morte de tecido, morte tecidual, porque morre o vazio que está irrigando ali o tecido, morre o tecido, tem morte tecidual. Então, esses são processos de vasculites causados pela formação de imunocomplexos decorrentes de uma doença infecciosa, que é a leishmaniose. Na foto à direita, aqui nós vemos também um processo de vasculite, só que aqui no caso de um téquio, de um jovenzinho, essa cachorra tem menos de 1 ano de idade, com acometimento, né, dos pequenos vasos, também de extremidades. Então, ali é um caso de vasculopatia familiar. Não tem a ver com deposição de imunocomplexos, mas sim de um fator inerente a essa raça, né, que são os téqueis, e que eles podem levar a essa necrose trombovascular das orelhas. Ainda mais falando em causas primárias, distúrbios de carária canina, adenite sebácea, seborreia associada a distúrbio de vitamina D, seborreia associada à falta de zinco, tudo isso são distúrbios de queratinização primários e que também vai levar uma série de consequências dentro do conduto auditivo, tá? Nesse Akita, né, com adenite sebácea, a gente vê um acometimento muito importante também nas pontas de pinas. Só que aqui, uma quantidade, né, de queratina, então uma hiperqueratose das pontas das pinas. Já na foto à direita do felino, aqui um caso clássico de esporotricose, também acometendo o pavilhão auricular desse paciente, né? Então, aquelas formações de nódulos que ulceram e que podem, né, em felinos, atingir proporções muito grandes e levar esse paciente a óbito. Então, eu só vou conseguir identificar se trata de uma dermatopatia fúngica através de exames. Se eu não tiver baseado numa citologia, numa cultura fúngica, num estudo patológico, eu não consigo diagnosticar, certo? Bom, saindo das causas primárias, nós temos as causas secundárias de otite externa. Aí são todas aquelas que vão, né, contribuir para a otite, só que já dentro de um conduto com anormalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com a sarna otodésica, com otoacaríase, e eu não tratar corretamente, esse conduto auditivo ele vai inflamando, vai tendo essa produção intensa de cerúmen, ali começam a se desenvolver aqueles micro-organismos que fazem parte do conduto auditivo, então bactéria, Malassezia paquidermatis, e eles começam a contribuir, né, para causar mais problema para esse paciente dentro daquele conduto. Então, aí tem proliferação das bactérias. Então, geralmente, os estafilococos, streptococcus, que fazem parte, né, do microbioma cutâneo, mas nada impede que também tenha uma invasão aí de micro-organismos patogênicos. Aí, em se tratando de conduto auditivo, aí nós vamos falar lá nos bastoretes, nos bacilos. Então, Escherichia coli, Proteus,
Pseudomonas aeruginosa. Então, quando a gente começa ali dentro, né, na citologia, encontrar os bacilos, a gente sabe que já teve invasão desses micro-organismos patogênicos. Esses bacilos, eles não fazem parte da pele, eles não fazem parte do conduto. Então, ali eu tenho um problema sério, né? Enquanto eu estou lá encontrando os copos, eu tenho apenas uma superprodução, uma superpopulação desses micro-organismos residentes. A partir do momento que inverte, que começa a aparecer os bacilos, quer dizer que aí sim eu tenho invasão de micro-organismos patogênicos, e aí é muito pior, né? E a gente tem que estar muito atento a como a gente vai conduzir e tratar esse tipo de otite. Então, eu não tenho como saber isso se eu não tiver baseado na citologia. A mesma coisa dos fungos. E pensar em fungos, sobretudo a Malacésia paquidermatis. É o mesmo raciocínio. Então, essas causas primárias, elas levam a um ambiente favorável a esses micro-organismos se proliferarem e contribuir aí para a inflamação ou infecção dessa orelha. Reações medicamentosas, muitos dos medicamentos que a gente pode utilizar para tratar uma otite, eles podem ser causas de otite. Então, por exemplo, às vezes a gente pode prescrever um produto otológico para limpeza, né, do cerúmen. Estou com uma otite ceruminosa, eu vou entrar com um ceruminolítico que tem na sua base propilenoglicol. O propilenoglicol, ele pode sim ser considerado um medicamento pouco agressivo para a pele dentro do conduto auditivo, principalmente num conduto auditivo que a pele já esteja alterada, já esteja inflamada. Então, ele também pode ser uma causa secundária. Eu estou tentando tratar a causa primária, mas eu estou piorando ali por causa da reação ao medicamento que eu estou usando dentro do conduto. Um exemplo muito comum, quando a gente vai tratar uma otite bacteriana, é neomicina. Neomicina é considerado um antibiótico de primeira linha para tratamento de otite bacteriana. E a própria neomicina, existem relatos que ela pode causar essas reações medicamentosas. Então, por isso que a gente tem que estar, assim, muito sincronizado com o que está acontecendo ali dentro da orelha. Porque se tiver uma inflamação muito grande, às vezes qualquer coisa que você passe na tentativa de melhorar, você pode piorar aquela otite. E por último, em relação às causas secundárias, o excesso de limpeza. Aqui a gente põe, né, o overclean, então excesso de limpeza, isso também é considerado uma causa secundária de otite. Então esses pacientes que frequentam pet shop, tem que primeiro tomar muito cuidado com a entrada de água, né, não evitar que se entre água do banho dentro do conduto, e aquele uso de cotonete, daquelas pinças com a chumacinho de algodão e limpeza desse conduto. Não pode, não deve, né? Porque esse excesso de limpeza, ele vai provocar, sim, uma otite externa. Então, às vezes, esses animaizinhos que frequentam muito pet shop, o tutor sempre fala, ele fica com otite porque eles deixam entrar água dentro do ouvido. E nem sempre é por causa da água. Porque geralmente, o pessoal do pet shop, que é bem treinado, dificilmente eles deixam entrar a água. Só que é o excesso de produtos otológicos, de ceruminolíticos, às vezes em orelhas que nem têm produção de cerume, ou é produção de cerume normal, está ali constantemente, semanalmente aplicando essas medicações, então vai com certeza alterar aquele microambiente ali dentro, tá? Vai deixar mais úmido. Fora isso, a limpeza, né? A agressão física com o uso de cotonete, com o uso de pinças, de swabs,
que não devem ser utilizados. Na própria medicina humana, os otorrinos, eles impedem, né, a gente, o humano, de ficar com um cotonete, porque sabe, né, isso já é estudado, que há uma interferência no mecanismo fisiológico de limpeza do conduto auditivo, que a gente chama de ceruminoquinese. Então, essa própria limpeza, quem faz é o próprio órgão, né? É só pensar, a gente não fica todo dia, toda semana, passando cerubinolítico dentro do nosso ouvido ou da nossa orelha. O que a gente vai aplicar na orelha dos nossos pets? Não, não pode. Tá? Muitas dessas otites são ocasionadas porque esse indivíduo está frequentando semanalmente o pet shop, está tendo erro no manejo desses pacientes. Então, fica aqui esse adendo, né? Nós que somos também proprietários de clínica veterinária, que temos os pet shops, nós temos que orientar os nossos funcionários como manejar esses pacientes. Quem mexe dentro do conduto auditivo de um cão é o médico veterinário, certo? Então, o funcionário viu algum problema, viu um excesso de cerúmen, leva para o veterinário da clínica para que o veterinário entenda o que está acontecendo e veja da melhor maneira como vai se manejar aquele paciente. Bom, entendendo isso, né, algumas fotos aqui para vocês verem. Então, por exemplo, das causas secundárias, nós temos aí a otite externa, a otite bacteriana externa. Então, aí sim, aqui presença de pus. Então, mediante a um quadro de uma otite purulenta, aí realmente eu vou precisar instituir um antibiótico, certo? Por quê? Se eu começar a instituir antibiótico terapia num conduto que tem apenas uma proliferação de cocos, estreptococos, de bactéria residente, eu vou começar a matar a bactéria residente e quem vai ser oportunista e adentrar ali naquele conduto são os micro-organismos patogênicos. Então, por isso que a gente tem que ter muito critério de quando usar o antibiótico. Então, no caso de uma otite com pus, que tenha realmente secreção, que esteja baseado na citologia, tem lá bactérias, né, um número incontáveis de bactérias, e que realmente eu tenha a clínica de otite bacteriana, aí sim há indicação do antibiótico. Caso contrário, não tem indicação do antibiótico. E isso vai estar baseado sempre, volto a falar, otoscopia e citologia, sempre. No lado, na foto à nossa direita, a gente vê um excesso de cerúmen, aquela borra de café, né? Aqui, nesse caso em particular, não é causado por um ácaro, mas sim pela proliferação de Malassezia paquidermatis. Poxa, Lúcia, mas você falou que a borra de café é por causa da otocaríase. Não, os dois padrões, né, de otites, que a gente chama otite ceruminosa, ela tem duas causas. Ou pela produção excessiva aí de cerúmen e uma proliferação de Malassezia paquidermatis, ou então pela otocaríase. Como que eu vou distinguir uma otite ceruminosa da outra? Por exame. Se for otocaríase, quem vai fechar o diagnóstico é o exame parasitológico do cerúmen. Se for a malacésia, a proliferação excessiva da Malassezia paquidermatis, eu vou me basear na citologia desse cerúmen. Aí, na citologia, eu vejo aquela proliferação, né, de malacésias, embrotamento, que a gente chama do tipo sapatinho, ou então do peãozinho oh meu Deus, fugiu o nome do esporte.
né? Ou a solinha do sapato também, como a gente fala. Então, ali ele mostra que a levedura está em brotamento, em replicação. Então, ela está tendo alguma facilidade dentro daquele conduto de se proliferar. Nestas outras fotos a seguir, né? Do lado esquerdo, aqui mostra um canal, aqui pela otoscopia, um canal auditivo totalmente macerado. A pele está totalmente inflamada, mas macerada. Vocês observam esse aspecto mais úmido da pele. Isso é o que a gente chama de maceração cutânea, né? Fora a maceração, tem muita erosão. Isso, muitas vezes, por quê? Por próprio uso desses otológicos, sem indicação, né, com princípios ativos ácidos ou alcoólicos, pode levar também a essa reação medicamentosa, além do uso dos traumas físicos que a gente fala, né? Então, o uso do cotonete, de suave. E do lado direito, uma reação medicamentosa, aqui uma típica reação que a gente chama farmacodérmica, reação adversa à droga. Então, aquela pele já estava inflamada, eu vou tentar fazer o uso de uma medicação para melhorar, a pele reaciona completamente de modo contrário. Ao invés de melhorar, o medicamento atua ali e vai agredindo mais e mais o tecido, levando a inflamação, ulceração, muita dor, né? Complicando aí o caso para o nosso paciente. E em relação aos fatores predisponentes, então, os fatores, eles vão perpetuar, vão contribuir para perpetuar aí o processo da otite, né? Levando a várias alterações na estrutura do órgão. Então, como fatores predisponentes, aí nós temos a conformação anatômica. Então, muitas raças, principalmente dos cães, né? Porque nos gatos, a maioria das raças dos gatinhos, eles têm o pavilhão ereto. Mas nós temos raças caninas com a conformação, né, do pavilhão penduloso. E, logicamente, esse pavilhão penduloso, ele é um fator que pode predispor muito mais a otites por causa de uma falta de aeração dentro do órgão, né? Então, se vocês pensarem em raças que têm a maior predisposição à otite, então, por exemplo, o Basset Hound, fora o pavilhão penduloso, eles têm muitas glândulas sebáceas lá dentro, então produz muito sebo, produz aquele cerume engraxento. Quem que gosta de gordura? Malacésia. Aí a malacésia se aproveita desse alimento para ela se proliferar. Então, por isso que a gente fala predisposição racial. O Basset Hound, o Cocker Spaniel, Tekel, né? Beagle, Golden, Labrador, e aí vai. Se vocês pensarem, né? Eles têm geralmente esses pavilhões mais fechados. Fora a conformação anatômica, animais que têm os pelos dentro do conduto auditivo. Tá? Os pelos também, eles podem predispor as otites. Fora isso que eu esqueci de falar lá na causa primária do corpo estranho, o pelo também é considerado um corpo estranho. Então, pelos nos condutos auditivos, além de ser considerados causas primárias, são fatores predisponentes. Aí fica naquela briga, tira ou não tira o pelo, né? Aí tem uma divisão, tem uma parte da galera que fala não tira o pelo, outra parte da galera fala tem que tirar o pelo. Então, eu sou da parte da galera que tira o pelo, que já que é uma causa primária e fator predisponente, eu não posso deixar esse pelo lá, correto? Então,
aí, mas de que forma que a gente vai tirar esse pelo? Essa é a questão. Não é arrancando, né? Como a gente fazia, com a pinça, enrolava a pinça e puxava. Não, isso causa uma agressão imensa à pele do conduto. Então, não pode, nós não podemos fazer por arrancamento. Também não podemos usar aqueles pozinhos facilitadores do pelo, porque eles são considerados agentes irritantes para a pele. Poxa, então como é que eu vou tirar o pelo? Aí, a melhor maneira que a gente encontra para tentar retirar esses pelos também, para que facilite a aeração dentro do conduto, é cortando, né? Uma tesourinha romba-romba, pequenininha, delicadinha, e vai afastando aos poucos. Muitas vezes eles não deixam tirar num dia só. Às vezes é necessário voltar 2, 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana, para que a gente cuidadosamente vá retirando esse pelo. E sempre o que eu falo, quem tem que fazer isso, quem tem que fazer essa retirada do pelo com cuidado é o médico veterinário, certo? Então eu sou dessa linha de tiro o pelo, sim. Fora isso, a presença de estenose, tem raças que já apresentam um conduto auditivo estenosado, mais estenosado. Exemplo de raças, Shar-Pei, Pugs. Então, tudo isso está correlacionado com conformação anatômica. Fatores climáticos importantíssimos, a própria temperatura e umidade do clima, do ar, pode contribuir para, né, ser um fator predisponente para otite. E os cães nadadores, esses que têm hábito de ficar na piscina toda hora, vai para a praia, entra na água, ou frequenta direto muito banho tosa, que possa não ter tantos cuidados, né, para evitar a entrada de água dentro do conduto. Então, tudo isso pode ser considerado um fator predisponente. Doenças obstrutivas. Nos gatos, como doenças obstrutivas, a gente fala em pólipos nasofaríngeos, então não tem muitas vezes nada a ver com o ouvido, o problema está dentro da boca, lá na faringe, e esses pólipos, que são massas hiperplásicas, eles, pela tuba de Eustáquio, eles podem ocorrer lá dentro seja do ouvido médio, e também podem ter pólipos dentro do conduto externo. Em cães, as neoplasias de glândulas ceruminosas, hiperplasias de glândulas sebáceas, tudo isso são consideradas doenças obstrutivas. E a otite média primária. Então, nada impede que esse meu paciente ele tenha um problema de otite média e que vá acometer o conduto externo. Então, em gatos, que eu comentei com vocês, né, a espécie felina, eles têm muito mais problema de otite média, por uma infecção ascendente de orofaringe, através da tuba de Eustáquio, infecciona a orelha média, e muitas vezes essa infecção ela pode invadir também o conduto auditivo externo. Às vezes pode ter uma ruptura de tímpano, né? E essa infecção lá da orelha média aparecer aqui no conduto auditivo. E o efeito do tratamento, né? Muitas vezes é o que a gente fala. O uso de medicações que muitas vezes é indevida, principalmente o uso desses ceruminolíticos à base de ácidos, álcools, e mais? O uso hoje em dia do tris-EDTA, né? O tris-EDTA, pessoal, a gente tem que entender que ele é uma medicação maravilhosa, mas ele tem uso. Sempre que eu tiver uma otite bacteriana ou uma proliferação descontrolada
dos micro-organismos residentes, aí sim eu posso fazer o uso do tris-EDTA. Porque qual que é a função do tris-EDTA? A função do tris-EDTA é atuar sobre a membrana da bactéria e ela vai formar tipo uns poros. Ele é um facilitador da entrada do antibiótico dentro da bactéria para matar a bactéria. Então, se eu ficar usando tris-EDTA para limpeza de um conduto auditivo, de um cerúmen, de um animal que não tenha alteração na microbiota ali dentro do conduto, eu vou matar essa microbiota residente e eu matando essa microbiota residente, eu dou chance para que a patogênica adentre. Então, tris-EDTA, pessoal, vocês vão utilizar sempre em casos ou de uma otite bacteriana, ou então, onde, baseado numa citologia, eu tenho uma proliferação desordenada desses micro-organismos residentes. É para isso que eu uso o tris-EDTA. Eu não uso o tris-EDTA para limpeza. Lembrem que você vai estar matando as bactérias residentes e vai estar facilitando a entrada dos micro-organismos patogênicos. Tudo bem? E por último, aí, os fatores perpetuantes. Os fatores perpetuantes são aqueles que contribuem com as alterações, né, que vêm dos casos da inflamação, de causas primárias, secundárias. Então, o que são fatores perpetuantes? Cada vez que inflama esse conduto, eu vou ter alteração no epitélio. O que é alteração no epitélio? Presença de muitos debris celulares, uma interferência ali no processo de migração epitelial, que a gente chama, que é a própria ceruminoquinese. Então, imagine que naquele órgão que esteja inflamado, que esteja edemaciado, vai ser muito mais difícil para o órgão colocar esse cerumen para fora. Então, tem uma interferência, sim, nesse mecanismo fisiológico de limpeza do conduto auditivo, que a gente chama de ceruminoquinese. Então, isso seriam alterações no epitélio. Alterações em membrana timpânica, a ruptura da membrana é uma alteração importante, alteração em glândulas. Então, toda vez que eu tenho uma inflamação ali dentro do conduto, essas glândulas também, elas se hiperplasiam. Se elas hiperplasiam, elas começam a produzir muito mais os seus produtos. Então, se eu tenho glândulas ceruminosas, uma glândula ceruminosa hiperplasiada vai produzir mais cerumen. Se eu tenho as glândulas sebáceas, eu vou ter produção de mais sebo. Então, eu posso ter hidradenite. Então, são todas essas alterações que também ocorrem nas glândulas. E as alterações em conduto é, sobretudo, a estenose desse conduto. Quanto mais inflamação, mais edema, menor a luz do lúmen desse conduto. Vai diminuindo o lúmen. Então, ele vai ficando estenótico, estenosado. Ele vai diminuindo, é igual um caninho entupido. Ele vai diminuindo até a hora que ele fecha de vez e ali nada mais abre. Não abriu, é perda do órgão, né? É o que acontece. Começa a ter a deposição de tecido fibroso, pericartilaginoso. Pensar aqui, né, que o conduto também ele é feito de cartilagem e há uma calcificação dessa cartilagem. Calcificou, é perda total do conduto auditivo, a indicação seria a ablação. Então, a gente tendo esse conhecimento, né, das causas e dos fatores que levam à otite, tudo isso vai fazer com que eu entenda o meu paciente, eu entenda a otite, tenha o diagnóstico e eu vou tratar especificamente as causas.
Então, se eu tenho uma otite ceruminosa, eu vou tirar o excesso, vou tentar controlar o excesso de cerume para que a malacésia não se prolifere. Se eu tenho ali um excesso de cerume sendo provocado pela inflamação que um ácaro está ocasionando ali dentro do conduto, eu vou atuar sobre o ácaro e não sobre cerume, não sobre bactéria, porque muitas vezes não tem nem bactéria, é o ácaro que está inflamando. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Para cada caso, é um tipo de tratamento, é um tipo de produto otológico que eu uso, é um tipo de terapia sistêmica que a gente vai instituir. Não é receita de bolo. E para que eu entenda isso, eu preciso sempre fazer uma abordagem clínica do meu paciente. Primeiramente, sempre, identificar a espécie, identificar o paciente. Se é da espécie canina, felina. Raça. A gente sabe que tem raças que têm predisposição a doenças. Então, se eu conseguir identificar meu paciente pela identificação da raça, da espécie da raça, e muitas vezes da idade, eu já começo a construir o meu raciocínio clínico. Por isso que isso é muito importante, como vocês abordam o paciente de vocês, né? Eu primeiro preciso ter uma construção. O paciente dermatopata e o otopata, eu falo, ele é um quebra-cabeça. Para que a gente tenha a figura final do nosso quebra-cabeça, eu preciso encaixar peça por peça, né? Às vezes ele chega, o dermatopata, o otopata, ele chega como se fosse aquelas peças todas desarrumadas. Então, eu tenho que pegar informação por informação e juntando, indo construindo esse quebra-cabeça para que eu tenha, né, no final, o diagnóstico correto. E trate corretamente a doença e não sintoma, que é o que eu muito vejo, né? Como eu tenho muitos casos que são referenciados para tratamento, tanto dermatológico quanto otológico, eu vejo muito que os clínicos, eles estão habituados a tratar sintomas, e o paciente não é sintoma, né? Ele precisa ser tratado a sua doença de base. E para que a gente tenha o diagnóstico, né, a gente saiba a doença de base, a gente precisa estar baseado nessa abordagem clínica aqui que eu vou resumir para vocês. Então, na identificação desse paciente e entender que muitas raças, elas são predispostas a determinadas dermatopatias e, consequentemente, eles podem vir, né, no combo com otopatias associadas, sempre uma boa anamnese, e é importantíssimo na anamnese vocês perguntarem tudo, não somente referente ao conduto auditivo, a otite, não, vocês têm que entender o paciente como um todo. Lembra que eu mostrei para vocês um cão, né, com vasculopatia nas pontas das orelhas, nas pontas das pinas, com doença sistêmica, com leishmaniose. Então, se eu não tratar a leishmaniose, eu não consigo tratar o problema da pele, eu não consigo tratar o problema da orelha. Se eu não souber que é um pênfigo foliáceo, eu não vou conseguir melhorar a pele, eu não vou conseguir resolver o problema do meu paciente, porque são doenças sistêmicas que se manifestam na pele. Então, a anamnese é importantíssima. O exame clínico geral do nosso paciente nos traz muitas informações. Então, vocês, diante de um paciente dermatopata, otopata, antes de conduzirem o seu exame físico, a pele e a orelha, vocês têm que fazer o exame clínico geral. É igual o professor da clínica fala, né, na graduação, é examinar o paciente da ponta do focinho para a ponta do rabo. Isso é importantíssimo. Após
o exame físico geral, aí sim, o exame físico específico da pele e da orelha, tá? Quando se trata da orelha, primeiramente, o exame otoscópico. Então, é importante a gente ter um bom otoscópio veterinário? Sim, assim como nós temos o nosso estetoscópio. Então, precisa, não tem como colocar, né, um medicamento lá dentro, prescrever um medicamento otológico sem estar baseado numa otoscopia. Inadmissível, não pode, não pode. Tudo que a gente fizer sem o exame físico, nós estamos fazendo no achismo. E na medicina veterinária, hoje em dia, isso é inaceitável. Não pode prescrever nada de receita de bolo e nem no achismo. A gente tem que prescrever a terapia baseada no diagnóstico desse paciente. Fora o exame otoscópico, exames complementares, né? Pensando em orelha, exame parasitológico do cerume em casos das dermatopatias parasitárias, exame citológico em caso de suspeita de otite bacteriana, otite fúngica, mesmo nas dermatopatias alérgicas, se existe ou não células de descamação, células inflamatórias. No caso de distúrbios de queratinização, a gente vai ver muitas células de descamação na citologia. O exame citológico, pessoal, assim, ele nos traz muitas informações. Precisa. Ah, mas o tutor não quer pagar o exame. Não tem como nós ajudarmos um paciente sem estarmos baseado em exames complementares. Infelizmente, não tem como. Exame histológico ou histopatológico em determinadas doenças necessita. Se eu tenho um nódulo lá dentro do conduto, como é que eu vou saber ou se é um nódulo benigno, maligno, que tipo de nódulo que é, se é um pólipo, se é uma hiperplasia, se é um tumor, né, se é uma neoplasia. Então, cultura e antibiograma, importantíssimo em casos das otites bacterianas, sobretudo nas bacterianas, quando eu tenho presente pela citologia os bacilos, que são bactérias que não fazem parte da pele. Exame radiográfico, principalmente se a gente pensar em otite média interna, aí a tomografia computadorizada, ressonância, isso para otite média, média interna, essencial. Não tem como a gente não se basear nesses exames complementares. Exame ultrassonográfico, em alguns casos, e os testes auditivos. Por quê? Porque a gente sabe que um tratamento de uma otite, de uma otopatia mal conduzido, vai levar à perda desse órgão, né? E se eu perder o órgão, esse paciente vai perder a audição e muitas vezes vem acompanhado sinais ou sintomas neurológicos graves. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui uma mensagem importante que eu quero novamente frisar e quero que vocês guardem assim do fundo do meu coração. Eu quero que vocês guardem e levem essa mensagem para vocês do nosso bate-papo de hoje. Tá? O sucesso do tratamento, pessoal, depende da identificação e do controle tanto dos fatores, sejam eles predisponentes ou perpetuantes, como das causas primárias e secundárias. E sempre o tratamento adequado de cada tipo de otite, ele vai ser determinado por otoscopia e por citologia. Se vocês não fizerem otoscopia e citologia, vocês estão fazendo o tratamento às cegas e com certeza não vai dar certo, tá? Daquela orelha, às vezes inflamada, que começa tudo com uma inflamação, ela pode chegar lá numa otite estenosante, onde esse paciente, infelizmente, vai ser aquele paciente fim de linha
e o que a gente vai ter para fazer por ele é retirar, né, fazer a ablação total do conduto auditivo. Então, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês, né? Acho que muitas dúvidas com certeza vão ficar, e tendo as dúvidas, né? Me coloco à disposição, juntamente com a equipe de docentes do curso de especialização de dermatologia veterinária do Qualitas, para nós explanarmos, discutirmos e aprendermos sempre juntos, né? Porque eu sempre falo, a missão do professor não é apenas ensinar. O professor, ele ensina, mas ele também aprende e aprende muito. Então, conto com vocês, venham aprender muito mais dessa especialidade, que eu falo que é a especialidade das especialidades, que é a dermatologia veterinária. E o Qualitas tem o curso de especialização, ele oferece esse curso de especialização e vocês tendo interesse, né, nos encontramos lá. Muito obrigada, pessoal. Um abração.